Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar mais um pouquinho sobre a exibição teste, a polêmica exibição teste de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que causou um rebuliço, causou polêmicas na internet, porque foram duas informações péssimas pro filme que viralizaram. Né? Primeiramente, veio de Jeff Snyder, o Chiliquenta, que disse que a exibição teste não foi boa, que não gostaram e que o filme tem problemas graves. É um filme bagunçado. E que depois, ao ser pressionado sobre essa informação, ele disse que conversou com uma pessoa. Uma única pessoa. Uma únicazinha, aquela que você conhece. Ele conversou com uma pessoa e essa pessoa teria dito que não gostou, que achou o roteiro bagunçado, que não curtiu o filme. E aí ele usou isso como uma informação que eu tive de uma pessoa que o filme é bagunçado. Mas aí sabe como são as redes sociais, né? A coisa vai crescendo, vai saindo de proporção. E quando a gente vê, né, já estão dizendo que o público, de forma geral, achou que o filme está bagunçado e não era isso. Aí o Jeff Snyder teve que voltar e falar, gente, eu conversei com uma pessoa. Geralmente uma crítica do Rotten Tomatoes tem 300 jornalistas, são 300 opiniões. Eu falei com uma pessoa. E essa pessoa não gostou. E essa pessoa tem direito de não gostar ou gostar do que quiser, do que agrada a ela ou não. Né? A Marvel, no caso, para fazer uma exibição teste, reúne não só fãs. Se for reunir só fanboy, não precisa de teste, né? É justamente para pegar aqueles perfis diferenciados que podem apontar defeitos que nem o pessoal dentro do estúdio percebeu. Para isso que serve a exibição teste. Porque não é o filme sendo exibido. É uma tentativa de encontrar defeitos que os próprios criadores não encontraram. Porque acontece isso. Acontece de você estar tão empolgado com um produto que você não vê os defeitos dele. Quem está de fora às vezes enxerga o que você não enxerga. E é para isso que serve a exibição teste, é pra se gabar, não é pra fazer propaganda positiva, não é pra falar, nossa, a exibição teste foi excelente, então o filme é ótimo. Não, é justamente para encontrar defeitos. Dito isso, Jeff Snyder, fora de proporção, acabou viralizando e muita gente concluindo que o filme não tem qualidade por isso. Depois foi ela, My Time to Shine Hello. Você vê que nós estamos muito bem assessorados aqui, né? Jeff Snyder, o Chiliquenta e My Time to Shine Hello, My Time to Lie, que falou o negócio do Meh. O negócio do Meh viralizou. O negócio do Meh tá de parabéns. Não tem nada a ver com o Mussum. Talvez My Time to Shine Hello estivesse um pouquinho alterada na hora que fez soltou esse rumor. Porque uma pessoa que estava na exibição teste comentou sobre o negócio do Meh. O que é o negócio do Meh? Meh significa mediano, significa blast, significa nem bom nem ruim. E que isso teria sido gritado por uma pessoa ensandecida no meio da exibição teste. E aí que estaria, tem versões que dizem que estaria o Kevin Feige, o Bob Iger na sessão, que eles ficaram constrangidos. Então é como se fosse o cara, esse filme é ruim, apontou pra tela, né, na hora lá, aquele climão. E essa pessoa que estava na exibição teste falou que assim que terminou a exibição teste, ela foi no Discord e comentou com a pessoa do lado o que ela tinha achado. E essa pessoa disse, nem bom nem ruim. E que ela chegou no Discord logo depois e contou essa história. E a história foi passando de mão em mão. Né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quando passou pelo filtro da My Time to Shine Hello, que é desse tamanho, o negócio virou alguém que gritou na audiência. Não foi isso. Foi só uma pessoa que respondeu a uma pergunta particular de outra. E aí você pode me dizer, pô, Fabrício, mas aí o cara fala com o Jeff Snyder que é ruim. O cara fala com a My Time to Shine, que é a pessoa do lado, que depois vazou pra internet, que a My Time to Shine pegou e publicou, que é ruim também. Já são duas pessoas que estão dizendo que o filme é mediano, que o filme é medíocre, que o filme é fedeu nem cheirou. Não é grave? Não pro seguinte, essa mesma pessoa que pegou o Meh, ela disse que durante a pesquisa lá, os cheques lá que tem que ser feitos, né, porque é distribuído depois um questionário onde as pessoas falam o que gostaram, o que não gostaram, justamente para identificar esses defeitos. E que os profissionais lá que estavam, ele não cita se tinha Bob Iger, se tinha Kevin Feige na sessão, acho muito improvável. E que a pessoa que estava fazendo o teste, que estava rodando lá as pesquisas,
recebeu muitos excelentes, que era a pontuação máxima do filme. Excelente. E que a maioria, a esmagadora, foi de excelentes. Então, no fim das contas, apesar de um não gostei muito, a maioria das pessoas que estavam assistindo aprovaram e gostaram do filme. Só que é claro, o que viraliza? O que dá mais clique? É falar que o filme é meh, que é o fim da linha, que a Disney vai falir, que a Marvel vai acabar e que esse filme tá fadado ao fracasso. É isso aí que faz a galera, né? Principalmente esse pessoal mais ativista que tá querendo ver mesmo a Disney World pegar fogo. A galera gosta desse tipo de notícia, né? Notícia mais apocalíptica, catastrófica. Isso acaba viralizando mais. Mas como aqui nesse canal nós damos a notícia, passamos a informação, mas também confirmamos, depois se precisar voltar, a gente volta. Aqui no Quatro Coisas não. Aqui fiz o vídeo no fim de semana, sim, falando a história do Meh, falando a história do Jeff Snyder. Agora que nós temos desenvolvimento da trama, posso fazer aqui um segundo vídeo dizendo o seguinte, ó. Exageraram, tiraram de proporção, e é assim que funcionam os insiders, que não são mais jornalistas, agora são praticamente celebridades, então precisam de audiência, precisam de clique, precisam de atenção, e aí vão fazendo, né, a notícia ficar cada vez mais sensacionalista, ficam criando narrativas fantásticas de manchete de jornal de imprensa marrom. Então, resumidamente, o que acontece? A gente teve duas notícias que diziam que o Quarteto Fantástico estava fadado ao desastre. E não é bem assim. A pessoa que primeiro jogou na internet a história do Meh disse que ninguém gritou Meh, ninguém falou mal do filme abertamente, gritou pra tela como se fosse um lunático. E também o Jeff Snyder disse que, calma, gente, eu não recebi o resultado do grupo de foco. Eu simplesmente conversei com uma pessoa que estava lá. Calma, gente. Mas assim o Jeff Snyder, assim o Chiliquenta, daqui a pouco chamam ele pro evento lá, dão um recebidinho pra ele, e ele começa a falar bem do filme de novo. E Matheus Chanelou vai viver sempre de doideira e de loucura. A gente sabe que como ela manipula o sentimento do público dela, e como isso às vezes bate aqui no canal. Mas aqui quando a gente erra, a gente volta pra falar, ó, não é bem assim a história ficou incompleta, vamos completar a história, e esse é o final da história, espero eu que não tenham outros desdobramentos, outros plot twists. E quer apostar que esse vídeo aqui vai ter menos view que o outro, do Meh? Quer apostar? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa história toda. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Aqui na tela estão passando opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.